Boa noite, senhores vereadores, funcionários presentes aqui no plenário, população que acompanha em casa. Eu quero falar um pouquinho sobre a audiência pública que a gente fez aqui na quinta-feira, para discutir a questão dos animais de grande porte aqui da cidade. Na ocasião, a gente pôde contar com a presença do secretário do Meio Ambiente, do Zé Antônio. Acho que foi bastante positivo, porque pôde prestar alguns esclarecimentos para o público presente, que reflete também, obviamente, uma preocupação da sociedade no geral. Eu acho que alguns consensos foram formados aqui, eu acho que isso ficou claro. Primeiro, necessidade premente da gente regulamentar a questão da doação dos animais que são recolhidos pelo Centro de Zoonose, aliás, Centro de Triagem Animal, lá no Pinheirinho. Se regulamentar o processo de doação desses animais para as pessoas que, claro, assumam um compromisso aí de guardar, proteger, alimentar, sem nenhum intuito de exploração, porque isso hoje não acontece, existe dificuldade da prefeitura em poder encaminhar esses animais, e a manutenção é cara, o trato é caro, alguns, muitas vezes, não ficam numa situação adequada lá. E, de outro lado, a questão das carroças também apareceu aqui, isso foi muito discutido, porque, em que pese a gente não generalizar, não dá para você dizer que todo carroceiro ele maltrata o seu animal, a generalização não cabe, mas, muitas vezes, situação de animais que são resgatados nas ruas abandonados, são animais que foram utilizados para o trabalho da carroça, exaustivamente explorados, e aí, quando já não rendem mais, são abandonados. Então, existe também uma relação direta da questão das carroças com os animais de grande porte. E aí eu acho que foi bastante tranquilizador quando o secretário disse aqui na audiência que há um consenso por parte do governo municipal de enviar um projeto para essa casa que, de fato, regulamente essa proibição, mas eu acho que vale registrar também preocupação que foi exposta na audiência, que é a necessidade da prefeitura criar alternativas concomitante ao prazo da lei, que, segundo o que está sendo discutido pelo governo, nos próximos 18 meses, a partir do momento que a lei for aprovada, o prazo será de 18 meses para que o trabalho com as carroças, que dependem de animal, seja efetivamente cumprido, mas a necessidade da gente ter algumas alternativas nesse período, porque existe uma questão que acho que a gente não pode ignorar. De um lado, a situação dos carroceiros, na sua grande maioria, pessoas de mais idade, pessoas com baixa escolaridade, com pouca qualificação profissional, ou seja, que teria uma dificuldade muito grande em ter reinserção no mercado de trabalho. E, de outro lado, eu acho que é uma demanda que é natural de mercado, de oferta e de demanda pelo trabalho das carroças, porque a população, o morador, que faz uma poda da sua árvore, de repente uma limpeza no quintal, uma pequena reforma, que vai colocar na ponta do lápis, por exemplo, o preço do trabalho de uma carroça para levar o seu entulho ou de uma caçamba, o preço é de quase 3 vezes maior. Então, a gente proibir, sem ter nenhuma alternativa para esse trabalho e para esse público, vai ser uma lei muito difícil de pegar, devido à própria forma como a sociedade se comporta. Ou seja, se eu posso pagar R$50 por um serviço, por que eu vou pagar 180? Né? Quando você compara, por exemplo, o preço de uma carroça ou de uma caçamba. E aí, segundo o prazo estabelecido pelo secretário, que a partir da audiência, o prazo de mais ou menos uma semana, 10 dias, aí, o projeto deve estar vindo para casa. Esse assunto está tendo bastante repercussão na imprensa, porque não é uma medida tão simples, mas fica aqui registrado o nosso apoio ao projeto do governo, para que seja enviado para essa casa o quanto antes, que a gente possa regulamentar isso de uma vez aqui em Araraquara, porque, com certeza, é uma ação que vai ter reflexo direto na questão da prevenção aos maus-tratos a animais, sobretudo os animais de grande porte aqui na cidade. Então, fica aí a nossa expectativa para que esse projeto seja enviado o quanto antes para casa. E eu quero fazer uma reflexão aqui também. A gente discute muito, logo depois das eleições, teve toda uma
fala de vereadores aqui, fazendo um pouco o balanço das eleições, muita crítica, né, da nossa parte, de políticos e da sociedade, à condução política no país, em especial críticas ao Legislativo e ao Executivo. Mas eu acho que tem também uma estrutura no poder democrático, que é o poder judiciário, que muitas vezes passa longe da crítica ou da fiscalização do cidadão e que precisa urgentemente ser repensado. A gente teve uma situação que repercutiu bastante também na última semana, que foi o caso de uma funcionária do trânsito no Rio de Janeiro, que, numa blitz, multou um juiz que estava dirigindo um carro sem placa, o carro sem documento, e o juiz estava sem carta. Ou seja, uma situação de completa ilegalidade. A moça multou o juiz, que processou ela por abuso de autoridade, quando ela disse para ele que ele não era Deus. Quer dizer, não foi nenhuma crítica agressiva, nada, foi... né, uma expressão que a gente usa muito no dia a dia, mesmo porque acho que ficou evidente que o intuito dela foi dizer que ele não estava acima da lei, e ele processou essa agente de trânsito e ganhou o direito a uma indenização de R$5.000, porque a moça estava simplesmente fazendo o trabalho dela. E aí eu acho que são situações que devem levar a gente a uma reflexão para ver até que ponto essa estrutura, de fato, representa os interesses coletivos e age de acordo com os interesses coletivos e interesses públicos. A gente tem um caso, acho que é emblemático aqui na cidade de Araraquara, que é um servidor municipal que foi exonerado pelo governo, que é o caso do Marcelo Roldan. Junto com ele, um grupo grande de agentes que trabalhavam na vigilância aqui na cidade de Araraquara. Todos os demais funcionários já ganharam na justiça o direito a ser reintegrados, porque ficou comprovado que eles foram vítimas de assédio moral, de perseguição, ou seja, que as demissões foram injustas. No caso específico do Marcelo Roldan, não. O processo ainda corre, salvo engano, segundo eu vi noticiado há pouco tempo, acho que corre em terceira instância. E aí, em que pese, eu acho que, obviamente, do ponto de vista do servidor público, existe direitos e deveres para todo mundo. Eu conheci o Marcelo Roldan quando eu estava na prefeitura, ainda em 2007, e, apesar de ser um funcionário, um cidadão, aliás, bastante crítico, antes a maioria, acho que fosse assim, é um servidor que todo mundo sempre reconheceu a excelência do trabalho realizado, do serviço prestado, ou seja, um servidor que não tem uma mácula, nunca desviou um centavo, nunca foi acusado de nenhum tipo de improbidade, ou seja, tinha um trabalho muito qualificado dentro da equipe que participava, com convênio com o Butantan, seja nas visitas que fazia às residências, ou seja, um trabalho sempre reconhecido pela qualidade. Eu não conheço exatamente os termos do processo que levaram a essa decisão da Justiça, mas mais um servidor assim que faz o seu trabalho bem feito e que a Justiça chega e condena. Então, são situações diferentes, o caso dele, o caso daquela servidora no Rio de Janeiro, mas o que eu acho que reflete a necessidade urgente que, junto com as demais reformas já anunciadas pela presidenta Dilma como prioridade para esse segundo mandato, a necessidade de uma reforma urgente no setor judiciário, cuja pauta hoje é a ampliação de regalias, uma vez que estão discutindo agora auxílio educação de quase R$7.000 para os seus filhos. Obrigada.